Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje para falar de uma ferramenta que é o i2Buck, que é uma ferramenta que nos permite ver se existe ou não atividade nas bobinas dos buck dos iPhone. Eu tenho aqui um esquema elétrico desta ferramenta em que vai utilizar como L1 se é uma bobina de 1 ou 1,2 microhenry, que se pode tirar de um iPhone 6, tem a identificação das bobinas que podem tirar, ou até de um iPhone 7, possivelmente também existe noutros, acabei por não procurar, procurei no 6 e no 7. Portanto, quem tenha placas é fácil de obter essa bobina. Portanto, depois temos aqui dois transistores BC547, o Q1 e o Q2, portanto, eles estão identificados, é fácil também todos os componentes são identificados, é fácil de seguir aí pelo esquema. Um condensador de 10 nanofarad, o C2 um condensador de 100 nanofarad, o R1 uma resistência de 1 megaohm, o R2 uma resistência de 2K2, o R3 uma resistência de 220R, ou seja 220 ohm, perdão. O diodo, o D1 neste caso, um diodo N4148, o diodo 2, o D2 será um diodo LED, um LED. Tem aqui vermelho, podem utilizar outra cor qualquer, seja verde, amarelo, azul, só dizer, neste caso se quiserem utilizar um azul, o azul come um pouco mais de corrente, o que vai fazer com que a vida útil da bateria que estamos a utilizar, se há uma CR2032, aquelas pilhas botão, a vida útil será um pouco mais curta. Portanto, eu coloquei aqui uns conectores, estão identificados por IND, BAT e SW, são os conectores que eu estou a utilizar para depois colocar na placa, nesta placa que eu tenho aqui desenhada, vou só talvez assim para ver primeiro. Portanto, tem aqui este IND, BAT e SW, são os conectores. Tem aqui, estou a mostrar a posição dos componentes na placa. A placa, provavelmente dita, o desenho é este. Portanto, estamos a falar de uma placa que mede 36 mm por 15 mm, é pequenina, portanto caberá facilmente na caixa que se vai então depois fazer. Então tem aqui o posicionamento, vamos chamar-lhe assim, dos componentes diretamente na placa. Portanto, vamos passar para o microscópio. Então aqui, só para vos então exemplificar os componentes, a bobina que estamos a falar é uma bobina extremamente pequena. Vamos tentar aqui focar um pouco para que possam visualizar melhor a bobina a que eu me refiro. Portanto, podem ver que ela é bastante pequena, é uma bobinazinha que existe do próprio iPhone e é uma questão depois de tirar, soldar. Vamos aqui aproximar um pouco mais de zoom e focar. Portanto, soldar depois um fioinho de cada um dos lados e vamos então depois soldar a este conector como eu vos disse que eu coloquei na placa. Vamos aqui novamente tirar o zoom para exemplificar outros componentes. Então, quando esta bobina está do lado, temos os restantes componentes. O C1, portanto, será um condensador de 10 nanofarad, em que será um condensador deste género. Então, portanto, vocês podem ver, ele diz ali 103, está marcado como 103. Se eu consigo focar mais um pouco. Portanto, podem ver que ele diz 103, acaba por ser 10 e 3 zeros, o que equivale a 10 nanofarad, ou seja, 10.000 picofarad, que equivale a 10 nanofarad. Temos depois, então, um transistor, o BC547, portanto, que está no esquema como vos falei. O BC547, que será desta forma. Portanto,
temos isto. Em termos de pinout, temos coletor, base, emissor no esquema. Então é exatamente coletor, base, emissor. E depois também coloco o pinout abaixo do vídeo para que não haja problemas. Depois temos o 1N4148, que é, estamos a falar num diodo que acaba por ser de vidro, que é assim. Portanto, temos as duas resistências, neste caso uma de 1 mega ohm, em que temos as cores por norma de 1 mega ohm. Vou tentar aqui focar um pouco mais e aproximar para que possam ver, em que as cores castanho, preto, verde, ok, para a de 2K2, esta que eu tenho aqui é uma resistência de precisão, mas normalmente temos vermelho, vermelho, vermelho e ouro quando são de 4 bandas, neste caso são 5. Temos vermelho, vermelho, preto, castanho, acaba por ser 220 e o castanho acaba por ser por mais um 0, portanto 2200, como eu disse, 2K2, 2200 ohm. Temos outra resistência de 220 ohm. Eu, como não tenho neste momento aqui 220, tenho aqui uma de 200, que acaba por ser vermelho, igual a 2000, ou seja, 200, aqui o 0 multiplicador não tem, portanto 200 ohm. Esta resistência, como está em termos de limitação de corrente ao diodo, o que vai acontecer é que o diodo vai ser um bocadinho mais brilhante, vai gastar um pouco mais da bateria. Temos então aqui depois o conector que eu coloquei para o botão, será um botão de pressão, em que então vou utilizar este botão. Vamos tentar só focar aqui um pouco mais. Vou utilizar este botão de pressão, e temos então o último conector, será para a bateria, em que eu vou colocar este suporte de baterias, uma bateria de pilha, de baterias aquelas de botão de 3 volts, e que então depois vamos soldar tudo e vamos utilizar nestas placas perfuradas. Eu vou colocar aqui na outra câmara, em que temos aqui estas placas perfuradas, que neste momento eu vou utilizar. Eu vou deixar o desenho para quem queira desenhar e a placa fica mais pequena e queira utilizar dessa forma. Eu, como vai ser mais rápido, vou utilizar estas placas. Vamos então proceder à montagem dos componentes na placa e a sua posterior o teste de funcionamento. Então vamos começar a colocar componentes. Vamos deixar, como eu vou utilizar esta placa, vamos deixar dois orifícios para servir de ligação à bobina, que vamos soldar depois ao fim. Vamos colocar já, portanto, aqui um condensador. Vamos tentar seguir o esquema. Vamos colocar o condensador de 10 nanofarad. Então o que eu vou fazer é, vou colocar mesmo neste primeiro ponto. Vamos virar e vamos tentar abrir aqui um pouco aqui os contactos. Ter atenção só numa situação: esta placa perfurada, cada furo, digamos assim, é um pad isolado dos outros. Há placas em que temos linhas ou colunas, não tenham a disposição da placa. Ter atenção, se for esse o caso, vocês vão ter que interromper ou fazer cortes nas pistas de forma a isolar quando for necessário. Neste caso, como são pontos isolados, não vou preocupar com isso. Vou colocando os componentes, vou soldando e depois vou chantando, vou ligando com solda, se for um ao lado do outro, ou com um pouco de fio, de forma a fazer as ligações. Portanto, vamos aqui colocar o condensador, vamos abrir um pouco mais aqui os terminais para ele segurar, e vamos colocar os componentes, a disposição dos componentes, de forma
a fazermos o nosso circuito. Portanto, temos aqui CBE, temos aqui CBE, preciso do E ligado à massa, vou utilizar a linha de baixo como massa, vamos colocar transistor desta forma, então assim, ok, não sei se dá para ver, talvez passar depois aqui em microscópio talvez seja mais fácil, mas já ponho ao fim, mas para ver como é que está a montagem, só aqui abrir um pouco mais os terminais, ok, de forma a ter os terminais mais abertos. Vamos no coletor, vamos colocar já ali o diodo, portanto temos a indicação que fica, nós metemos esta seta, este traço para aqui, ele vai ficar desta forma, a marca preta, a banda preta vai ficar para o lado direito, que é equivale à mesma coisa que aqui. Portanto, vamos colocar aqui, vamos também abrir um pouco os terminais, eu vou soldar depois tudo ao fim, portanto vou fazendo assim. Temos que existe uma resistência de 1 mega ligado entre o condensador e o transistor, vamos buscar aqui a nossa resistência de 1 mega e vamos colocá-la aqui, talvez para ser mais próximo, já vos mostro, só aqui a tentar, ok, coloquei ali, porquê? Porque depois vou soldar o terminal do condensador, o terminal do transistor e a resistência, vou soldar estes 3 pontos todos. Temos também do coletor que está em comum com o diodo uma resistência 2K2, temos aqui a nossa resistência 2K2, vamos colocá-la aqui, portanto, vamos abrir da mesma forma, estou a abrir os contactos, os terminais, perdão, para os componentes não saírem, portanto estou a colocar desta forma. Temos então a saída, portanto, a seguir ao diodo temos um outro condensador, vamos colocar desta forma, partindo do princípio que a linha de baixo será o negativo, depois sentamos tudo, ligamos tudo, temos um outro transistor, portanto da mesma forma que este, vamos fazer aqui, ok, talvez um bocadinho mais à frente, senão vai ficar muito apertado, já que este condensador é um bocadinho maior, portanto vamos apertar um bocadinho mais o transistor, dobrar um pouco mais os terminais, temos isto assim, vamos ter uma resistência de 220, como eu disse não tenho 220, vamos colocar a de 200 para o diodo, o diodo LED também acaba por ser um diodo, vamos pôr assim, para ali, vamos colocar aqui, vamos abrir também os terminais da resistência de forma a ter assim. Portanto, vamos pegar no nosso LED, o LED como tem polaridade, o LED é desta forma. Portanto, temos um terminal maior, um terminal mais pequeno, quando ele vem novo, neste caso, temos essa forma de ver que o terminal maior será o positivo, o mais pequeno será o negativo, ou então, visto por cima, vamos ver se consegue, vou passar para o microscópio para vos explicar. Então no microscópio vocês podem ver que existe uma parte que está cortada, está à direita, e outra parte está arredondada. Portanto, temos aqui a indicação, esta parte cortada, ou direita, como queiram chamar, será do lado negativo, e a parte arredondada, ou seja, não cortada, possam dizer assim, será então o positivo. São as duas formas, neste caso, de ver o LED,
existe uma terceira que não sei se consegue perceber, mas aqui inverte. A parte maior do LED, quando se vê por dentro, a parte maior é invertida, ou seja, o negativo, a parte mais pequena será o positivo. Então, é só, digamos, 3 formas de ver a polaridade aqui do LED. Passando então para aqui, vamos colocar o positivo a parte de cima e o negativo à resistência. Vamos colocar aqui, depois o melhor desenho vamos fazer assim. Pronto. Temos aqui o LED, vamos também abrir aqui um pouco os terminais. Em termos de componentes, seriam os componentes todos na placa. Vamos soldar, portanto, tendo atenção ao que temos no esquema e soldando ou shantando o que for para shantar e ter atenção de não ligar nada a mais. Portanto, vamos soldar isto e já volto para dar o seguimento da explicação. Então temos aqui já alguns pontos soldados. Como temos ainda aqui os fios todos, vamos cortar de forma a termos acesso aos outros pontos. E depois conseguimos shantar os pontos todos que necessitamos. Faltam soldar estes 3 pontos, vamos soldá-los, os 3 terminais dos componentes. Temos agora acesso mais fácil. E da mesma forma vamos então cortar o resto do terminal. Pronto. Temos os componentes soldados, como ver são apenas pontos. Vamos passar aqui para o microscópio para poderem ver melhor. Como podem ver, são apenas pontos que ainda estão os pontos terminais, onde estavam os terminais, foi a coisa que eu soldei relativamente à placa. Então agora vamos ver o que é que temos que soldar em termos de pontos comuns. Como temos aqui, então, da bobina, da entrada da bobina, vamos utilizar estes 2 de baixo. Portanto, um dos pinos vai ao condensador, ok, para já não vamos soldar nada. Do condensador está shantado à resistência e ao transistor, portanto, que são estes 3 pontos aqui, portanto, a resistência, o terminal do transistor aqui e o do transistor, do condensador aqui e do transistor no meio. Então o que eu tenho que fazer é shantar este para aqui e daqui para ali, e o que eu vou fazer é exatamente isso com a solda. Portanto, vamos com ferro, shantamos aqui a ponta e vamos shantar estes 2 terminais, um pouco mais de solda e automaticamente estão shantados, e vamos fazer o mesmo para estes 2 aqui. Então vamos mostrar-vos aqui no microscópio como é que fica. Como podem ver, está shantado o terminal da resistência com o terminal do condensador e com o terminal do transistor. Portanto, vamos fazer isto em todos os pontos que sejam necessários shantar. Alguns, por exemplo, este com este vai ser preciso
passar uma linha a todo comprimento. A hipótese de passar com solda, ou então pegar, que eu deixei aqui, pegar num bocadinho de fio, ou até um terminal dos que eu cortei dos componentes, e pode-se chantar aqui. Isto vai fazer exatamente a mesma coisa, como se fosse uma placa, o desenho de uma outra placa, mas como temos perfurado, vamos fazendo pontos a pontos. Vamos utilizar este pouco de fio, este terminal, digamos, de um componente qualquer, cortamos, guardei até, e vamos utilizar para ou até este mais fino, por exemplo, conforme isso fica ao vosso critério, e vamos soldar isto. Portanto, vamos fazer as pistas todas que sejam necessárias, e já volto a explicar como é que ficou e a mostrar. Ainda antes disso, da mesma forma que como temos que fazer aqui em baixo, também vamos fazer na parte de cima com o positivo, a alimentação do positivo. Portanto, vamos trabalhar e já voltamos a explicar. Então, temos já aqui os pontos soldados. Vamos depois ligar aqui a bobina, vai ao condensador, conforme está aqui ao contrário, a bobina vai ao condensador. Temos o condensador que chanta com a resistência de 1 mega, passa ao transistor também. Do transistor temos o pino de cima que vai ao diodo, portanto, para o diodo, e também ao condensador a seguir, ok. Da resistência 2K2 também para cima, ok. Depois o condensador está aqui, a sair o diodo do condensador. Temos do condensador também e do diodo ao transistor. A parte de cima do transistor vai à resistência, a saída da resistência vai ao LED, e LED ao positivo. A parte de baixo do transistor à massa, acrescenta a massa toda, a parte de cima positivo. Ok, portanto, em termos de componentes estaria tudo aqui. Vou só tentar endireitar um pouco mais este LED, que é um bocadinho torto. Temos então agora que aplicar entre este terminal condensador, pronto, e o transistor, vamos aplicar o negativo da bateria, e depois do interruptor vamos aplicar o positivo aqui no terminal do LED, que por sua vez está ligado toda a linha. Aqui vamos então ligar a bobina nestes dois, um liga este terminal do transistor, que é a massa, e o outro vai ligar então ao condensador. Vamos soldar agora 2 fios naquela pequenina bobina, que será o nosso sensor. Antes disso, inclusive, vamos tentar cortar a placa, de forma a não termos esta parte toda. Vamos cortar aqui a placa mais pequena, de forma a ficar só o circuito. Então, já cortei aqui a placa. Também já soldei aqui o suporte da bateria com o interruptor e a ligação, portanto, o negativo, como disse, deste lado, entre o condensador e este transistor, que acaba a ser o negativo, o positivo da parte do LED que liga a linha toda de cima. Portanto, já tenho esta parte soldada. Falta-nos então soldar os terminais da bobina. Já cortei também aqui 2 pedacinhos de fio, que utilizo muitas vezes para fazer a preparação de pistas. Este é um pouco mais grosso, portanto utilizei este, não precisa ser também tão fino. Então
vamos soldar estes fios à bobina e então depois soldar aqui também à placa, e vamos ficar com, faz conta disto assim, e a bobina aqui na ponta. Vamos soldar esta parte e vamos já testar. Eu há pouco falei nas pilhas, portanto, das 2032, são pilhas deste género, pilhas de botão. Podem utilizar duas pilhas de 1,5 V normais. Vou utilizar esta para tentar ser mais pequeno, de forma a fazer depois, como eu disse, uma caixa e ser um equipamento mais compacto. Podem utilizar pilhas que já vêm com os terminais, como esta, já traz os terminais. A única situação que acontece com estas pilhas é que quando estas, digamos, acabarem, ficarem sem carga, para trocar vão ter que andar a soldar e soldar. É a vossa escolha. Eu coloquei o suporte, é mais fácil depois de tirar a pilha do que andar a ter que soldar sempre. Portanto, eu vou fazer o resto aqui da soldadura, como eu disse, da bobina, e já volto para testar. Então, já tenho aqui a bobina soldada, já soldei aqui a placa, já encaixei também, neste caso, a pilha. Tem a prioridade de ter atenção a essa situação, se for uma pilha deste género, se for a pilha 3 volts, seja como for, ou as duas pilhas de 1,5 V. Portanto, quando clicamos, normalmente, neste caso, quando clicamos há um pequeno, não é perceptível, mal se percebe quando se clica. Pronto, vamos agora fazer o teste do equipamento. Portanto, em termos de componentes, estão soldados, está o equipamento montado. Então é só agora fazer a parte da caixa e vamos também, de qualquer das formas, fazer o teste conforme está. Então tenho aqui uma placa de um iPhone, neste caso um iPhone 8, tenho ligado ao iPower. Vou dar aqui a alimentação, vou ligar a fonte primeiro. Ok, tem a alimentação. A alimentação só não vai ativar os bucks, mas vamos confirmar. Portanto, o que eu faço é aproximar esta bobina dos bucks, portanto, com o botão premido, e vamos ver se algum deles fazia acender o LED. Quando não faz acender o LED, normal. Vamos fazer boot, ou seja, à própria placa. Neste momento tem o iPower em funcionamento, a placa em funcionamento. Então vamos fazer o mesmo ao pé das bobinas. Neste momento foi abaixo. Vamos dar novamente a sequência de arranque. Ok, e vamos confirmar se as bobinas, como podem ver, havendo atividade na bobina, já foi abaixo novamente. Esta placa está com problemas, mas enquanto está no arranque, vocês podem ver que, havendo atividade nessa bobina, o LED dá-nos indicação que há atividade e a parte magnética da bobina. Portanto, temos o equipamento, ou a nossa ferramenta feita. Falta-nos fazer a caixa. Como eu disse, vamos depois disponibilizar estes esquemas, todos estes esquemas abaixo do vídeo. Inclusive vamos, assim que eu tiver o desenho da caixa para a placa que vos vou disponibilizar, vamos deixar também disponível. Portanto, é uma questão de vocês fazerem a montagem e testarem por vocês próprios.